Olá, eu sou Marcelo Campos e nós vamos começar agora mais um programa Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre as bolsas de estudo para pesquisa e produção científica no Brasil, em especial mestrado e doutorado. Como os alunos, estudantes e instituições de ensino superior foram afetadas pela pandemia e o que a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, está fazendo para a manutenção das pesquisas e para a retomada também das pesquisas científicas no Brasil. Para isso, nós recebemos agora o presidente da CAPES, o professor Benedito Aguiar, a quem eu desejo aqui as boas-vindas ao programa Cidadania. Olá, Marcelo Campos, é um grande prazer estar aqui no programa Cidadania da TV Senado e estamos aqui à disposição para conversar a respeito do que tem acontecido durante essa pandemia e os rumos da ciência e tecnologia, como ela tem sido impactada. Estamos aqui, portanto, à sua disposição. Muito obrigado. Bom, primeiramente, professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação da CAPES, né? A missão da CAPES, qual a importância dessa instituição para a manutenção da pesquisa e geração também de conhecimento aí no nosso país. Bom, a CAPES comemora este ano 69 anos de sua fundação. Então, a CAPES praticamente, ela se confunde a fundação da CAPES com a própria existência da pós-graduação no Brasil, embora que os cursos de pós-graduação só vieram a ser de fato formalizados em 1968, ou seja, nós somos muito jovens, né, em termos quando se fala em ciência, em tecnologia, em geração do conhecimento, mas ao longo desses 69 anos, a CAPES tem dado uma contribuição muito grande para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. E hoje a CAPES é a grande responsável pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação. Doutorados e mestrados, né? Formação de pessoas altamente qualificadas para a academia, para o mundo do trabalho de uma forma geral. E eu creio que, ao longo dessa trajetória, a CAPES tem cumprido muito bem a sua missão, o seu dever, na direção de formar cientistas, professores e profissionais, em geral, nas mais diversas áreas de pós-graduação. Hoje, o Sistema Nacional de Pós-Graduação brasileiro, ele tem cerca de 7 mil cursos. 7 mil cursos. É claro que houve um crescimento muito grande ao longo dos últimos anos. Certo. Esse Sistema Nacional de Pós-Graduação, nós vamos voltar nesse assunto, porque ele também está passando por uma reformulação e acho que esse vai ser um dos pontos importantes da entrevista. Mas vamos começar falando um pouco sobre o aspecto mais pontual de como a pesquisa foi afetada durante a pandemia. E eu gostaria que o senhor falasse especialmente sobre 2 linhas de ação que a CAPES tem divulgado no seu portal, 2 linhas de ações que a sua gestão tem tomado em relação a essa questão. Primeiro, a prorrogação de prazos para que os estudantes pudessem se reorganizar depois aí desse primeiro susto, já retomando as suas atividades. E também sobre o programa estratégico, editais que têm sido lançados aí pela CAPES, no sentido de incentivar a pesquisa, especialmente voltados ao combate e prevenção de epidemias, pandemias, como a que estamos vivendo, ou seja, mais voltados à pesquisa da saúde. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essas 2 questões. Bom, quando nós assumimos a CAPES no dia 11 de fevereiro deste ano. Ao assumirmos, tivemos, inclusive, uma solenidade presencial. E fizemos uma série de ações, de ideias, e nunca imaginávamos que estaríamos diante de uma pandemia e que estaria um mês depois seria decretada, né? A sua gestão começou na véspera da pandemia, praticamente. Na véspera da pandemia. Uhum. Então, certamente, a pandemia, inicialmente, nós não tínhamos a mínima ideia, até havia uma expectativa que, em função do clima que nós temos no Brasil, né, da situação climática brasileira, nós não teríamos uma agressividade do vírus, nós não teríamos
uma disseminação de contágio como nós estamos tendo ainda aqui no Brasil. Então, logo, logo, nós tivemos que repensar a nossa forma de trabalho. É claro que, mesmo no início da pandemia, as atividades continuaram ainda sendo desenvolvidas. Depois chegamos à conclusão de que nós precisávamos implantar o trabalho. O próprio governo federal incentivou nessa direção, foram tomadas muitas medidas, sugeridas muitas medidas para os vários setores. As universidades deixaram de funcionar, as escolas deixaram de funcionar e, naturalmente, a ciência ela foi atingida, ou seja, ela foi a pesquisa desenvolvida na pós-graduação, sobretudo, ela foi seriamente atingida. Marcelo, 95% da pesquisa realizada no país ela é realizada no âmbito da pós-graduação. Então, os programas de pós-graduação das nossas universidades, dos nossos centros de pesquisa, dos nossos institutos tecnológicos, eles têm uma contribuição enorme, significativa. É um papel muito importante, né? Para a produção do conhecimento. Então, a pandemia atingiu bastante, porque muitas áreas do conhecimento, elas, para desenvolverem suas atividades, suas pesquisas, elas precisam de laboratórios, e em algumas outras, o campo é o próprio laboratório, né? A comunidade é o próprio laboratório. Então, sair das quatro paredes da universidade, ir até um local de estudos é um desafio, e isso foi, naturalmente, prejudicado durante a pandemia. Então, nós vivíamos diante de uma situação que precisávamos tomar algumas medidas importantes para que a pesquisa não fosse mais tão prejudicada, e sabíamos que ia ser, mas havia uma expectativa de que em 3 meses, quem sabe, nós poderíamos ter a normalidade sendo vivida de novo, mas não foi o que aconteceu. Já estamos aí com 6 meses e ainda vivemos um momento que inspira muitos cuidados, né, apesar de que as atividades estão sendo retomadas. Agora, a reação da CAPES me parece que foi bastante célere, e esses editais, né, voltados à pesquisa para a saúde, como é que está sendo a aceitação desses editais? Foram várias bolsas aí já sendo distribuídas. Em que situação que se encontra esse aspecto, esse incentivo dado aí pela CAPES para novos pesquisadores? Já está acontecendo? Sim, exatamente. Antes dos editais, 2 medidas foram muito importantes. Primeiro foi facultar para que as universidades, os programas de pós-graduação, respeitada a autonomia universitária, eles pudessem realizar as defesas de teses e dissertações à distância. Até então, isso não era uma prática. Algumas universidades aqui e ali, quando o membro da banca estava no exterior, impossibilidade de comparecer, eventualmente isso era feito. Então, nós normatizamos isso, abrimos a possibilidade para que as universidades pudessem, sem que isso prejudicasse o processo avaliativo que o programa de pós-graduação se submete. E a outra medida foi a prorrogação por 3 meses das bolsas. Ou seja, nós imaginávamos que em 3 meses, como eu falei, nós poderíamos ter a normalidade. E agora, mais recentemente, prorrogamos por mais 3 meses, ou seja, até um total de 6 meses, para que os pesquisadores, estudantes de mestrado e doutorado, eles pudessem ter mais conforto, pudessem ter mais condições de se readaptar também, né? Se adaptar também à realidade, porque muitos foram bastante prejudicados, tá? E o impacto da pesquisa, aliás, na pesquisa, ele vai se observar mais em 2021. Sim. Porque em 2021, a pesquisa normalmente, quando a gente fala na produção do conhecimento científico, uma das formas de aferição do conhecimento científico gerado em desenvolvimento é a publicação. Então,
o que estamos recebendo, o que está sendo feito em publicação hoje é o que foi grande parte desenvolvido no ano passado. Agora, aquilo que será colhido no próximo ano, em 2021, será em grande parte aquilo que está sendo produzido este ano. E isso, portanto, vai haver um impacto em termos de produção científica por pesquisador, por programa de pós-graduação, um impacto negativo, certamente, bastante grande. Mas, como você falou, sobre as outras medidas mais voltadas para o combate à pandemia, realmente foram bastante significativas. Nós lançamos 3 editais. Primeiro, foi uma medida, a primeira medida que nós tomamos nessa direção de incentivar os pesquisadores a se envolverem em pesquisas realizadas com a prevenção e o combate à pandemia, e nós fizemos isso logo no início. Tá? Logo no início. Foi exatamente aquilo que nós chamamos de ação emergencial de concessão imediata de bolsas. E, nesse sentido, nós concedemos 1.150 bolsas para aqueles programas de pós-graduação na área da saúde e na área das ciências exatas, considerando que o estudo, a pesquisa relacionada à pandemia, ela é multidisciplinar. Tá? Então, não é específica de uma área do conhecimento. É claro que está muito mais concentrada na área da saúde, mas envolve pesquisadores de várias áreas, inclusive bastante da área das exatas. Então, nós não tínhamos... Questões tecnológicas também, né, professor? Exatamente, produção de equipamentos de proteção individual, mapeamento de surto, de propagação... Inteligência artificial, toda a parte tecnológica, todo esse mundo digital surgindo agora, telemedicina, muita mudança, né? Direção. Então, é um desafio muito grande. Então, como nós não tínhamos tempo e queríamos dar uma ação mais rápida ao problema, ou seja, uma resposta ao problema mais rápida, então nós fizemos essa concessão sem a necessidade de um edital. O que é que nós fizemos? Identificamos os programas de pós-graduação que estavam desenvolvendo pesquisas em áreas correlatas ou que tinham potencial, não é? De desenvolver pesquisas naquela área. Como não tinha um edital, a gente não ia ter tempo naquele momento para a primeira ação. O que nós fizemos? Nós estabelecemos que apenas os programas que são considerados consolidados na CAPES, ou seja, que tem nota acima de 5, a partir de 5, 6 e 7, na CAPES os programas são avaliados com a nota 3 a 7. Os programas 5, 6 e 7 são considerados programas consolidados e 6 e 7 programas de excelência. Então, foram esses programas de pós-graduação os mais, vamos dizer assim, imediatamente contemplados e foram 1.150 bolsas distribuídas. Uma adesão rápida até, né? É uma ação rápida da CAPES. Em seguida, nós tivemos, então, tempo agora. Vamos agora verificar quais são aspectos específicos que precisam ser melhor abordados e que há uma necessidade de investimento maior e mais focado para o combate à pandemia, né? E também prevenção e combate à pandemia. Então, o primeiro edital foi muito voltado para a área de pneumologia, muito para a área médica, mas também de bioinformática e bioengenharia. Então, o primeiro edital foi lançado nessa direção, ou seja, envolvendo pesquisadores na área de infectologia, pneumologia, microbiologia, epidemiologia. Então, muitos da área de saúde, mas também da área da engenharia, da área das exatas. Então, houve uma procura muito grande, foram 35 projetos que seriam contemplados e tivemos mais de 500 propostas. Então, esse foi o primeiro edital. É um bom resultado, né, em termos de procura e também de adesão aí dos pesquisadores a esses temas aí que agora são tão importantes.
O senhor falou mais cedo também sobre, no começo da entrevista, sobre o Sistema Nacional de Pós-Graduação. E esse tem sido um dos aspectos aí também dessa nova gestão da CAPES, que considero que hoje a instituição vive um momento de inflexão no sentido de reformular as suas formas de avaliação, metodologias de concessão de bolsas de estudo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse novo panorama, como é que está sendo essa metodologia chamada de multidimensional, para que as pessoas também entendam aí essas novas mudanças e isso ajude a fomentar aí a pesquisa e a produção científica no país. Primeiramente, quando nós falamos que estamos num momento de inflexão na CAPES, existem vários aspectos dentro desse contexto. Nós estamos, esse ano de 2020, nós estamos concluindo o ciclo do Plano Nacional de Pós-Graduação. Foram 10 anos. Aquilo que foi há 10 anos pensado para a pós-graduação brasileira e acompanhado ao longo desses anos, está sendo, neste ano, avaliado. E, ao ser avaliado, naturalmente, surgem propostas de redirecionamentos, né? Como a pós-graduação, o Sistema Nacional de Pós-Graduação, ele pode cumprir melhor o seu papel. E um dos aspectos muito importantes dentro desse contexto foi exatamente a questão da avaliação que você coloca. Ou seja, a avaliação multidimensional. Nós temos um sistema de avaliação que podemos dizer que é um bom sistema de avaliação, mas ele, como todo e qualquer sistema, sobretudo de avaliação, ele precisa ser repensado, ele precisa ser atualizado, ele precisa ser aprimorado. E o que diferencia primordialmente o que nós temos hoje com o que nós podemos ter na implantação do novo sistema, que estará sendo concebido agora a partir do próximo ano, né? Ou seja, há 2 anos, esse novo sistema de pós-graduação, de avaliação da pós-graduação, ele vem sendo apresentado. O Conselho Superior da CAPES já aprovou a implantação de um sistema multidimensional. O que é esse sistema, basicamente? É que, em vez de nós analisarmos os programas de uma forma, de maneira uniforme, eles serão avaliados mais em direção da sua vocação, da sua identidade. Ou seja, os programas terão condições de encontrar a sua própria vocação. Se o programa ele tem uma vocação maior para a formação de professores, de cientistas altamente capacitados, então ele pode ir nessa direção. Se a identidade do programa é mais na direção de desenvolvimento da inovação tecnológica, inovação para resolver problemas da sociedade brasileira, então ele pode ir naquela direção. Seria vamos dizer assim, uma ação mais direta em função de uma demanda muito bem específica colocada pela sociedade. A outra que estaria preocupado mais com a transferência de conhecimento para a sociedade, e assim por diante. Então, a internacionalização, uma outra dimensão. Então, foram definidas 5 dimensões para o Sistema Nacional de Pós-Graduação, aliás, a avaliação dos programas que compõem o Sistema Nacional de Pós-Graduação, e nós estamos, nesse momento, até discutindo, e o ano que vem estaremos reservando bastante para aprimorar e a operacionalização desse novo sistema de avaliação, que muito provavelmente será implantado em 2021. Exatamente pelo fato de que em 2022, porque em 2021 nós estaremos fazendo a avaliação desse quadriênio que encerra-se agora em 2020. Então, teremos em paralelo a avaliação do quadriênio que se encerrou agora em 2020 e, ao mesmo tempo, pensando e modelando esse novo sistema de avaliação, de tal maneira que nós possamos ter um modelo de avaliação mais eficiente, que possa exatamente ter condições de apoiar os programas de pós-graduação na tentativa de maior atendimento, direcionamento desses programas
em termos de suas pesquisas, na formação de recursos humanos para o atendimento da sociedade. Marcelo, ao longo da trajetória da CAPES, houve uma preocupação muito grande, e isso foi uma necessidade há alguns anos atrás, de formação de recursos humanos para a academia, formação de professores para as universidades, para a academia. Hoje, não que a academia não precise ainda ter seu quadro renovado, atualizado, mas nós temos que pensar em outras frentes para que o país possa se desenvolver. Então, esse ponto, desculpe, professor, desculpe interromper, mas é porque o senhor chegou num ponto que vem ao encontro de uma pergunta mesmo que eu ia formular. O senhor tem defendido que a CAPES ela tenha esse olhar para os impactos na sociedade e a apropriação desse conhecimento, né? Eu até fiz uma comparação aqui quando eu estava vendo essas propostas que o senhor apresenta na gestão, de que essa apropriação do conhecimento ela é importante para os impactos na sociedade, para a transferência também desse conhecimento, para que ele não fique só na academia. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e sobre a participação da iniciativa privada dentro do nosso sistema de pós-graduação. Olha, veja só, isso é muito importante, Nós temos um direcionamento, não só para a ciência básica, que é fundamental, ou ciência ou pesquisa fundamental, o país precisa investir nessa área também. Agora... essa pesquisa básica e fundamental que o senhor está falando, ela é aquela pesquisa que é feita mais, vamos dizer assim, pela pesquisa mesmo, ela não tem, às vezes, um objetivo específico, né? Exato. E a ciência mais aplicada seria essa que o senhor fala de pensar nos impactos e solução dos problemas nacionais. Exatamente. A pesquisa de base, a pesquisa científica, ela é fundamental. Sem que nós tenhamos uma ciência forte, nenhum país vai ter ciência aplicada, vamos dizer assim. E muito menos novos produtos, novos processos, não vai haver a inovação. Então, imagine uma árvore em que o tronco é a ciência e os galhos são a tecnologia e que os frutos serão a inovação. Então, é isso que nós precisamos. Então, não podemos abandonar a pesquisa básica, a pesquisa fundamental, precisamos continuar, e algumas delas, sem nos preocuparmos diretamente com a aplicação, mas muita pesquisa básica já pode ser feito o link para a pesquisa aplicada, no sentido de que nós tenhamos trabalhos conjuntos entre aqueles que estão pensando a geração do conhecimento novo, conhecimento científico novo, e aqueles que estão se apropriando daquele conhecimento e aplicando a demandas da sociedade, seja nos setores industrial, nos setores de serviço, nos mais gerais, de tal maneira que a sociedade brasileira ela possa usufruir do resultado do conhecimento gerado e da sua aplicação para as suas demandas específicas. Eu creio que esse é um grande desafio para o Brasil. E nós não precisamos ir muito longe para que nós possamos convencer dessa necessidade. O Brasil hoje, Marcelo, é o 14º país no mundo em termos de produção de conhecimento. Mas, se nós analisarmos a produção da inovação, que vai gerar riqueza, ou seja, é a inovação que vai nos trazer uma maior competitividade, porque nós estaremos gerando produtos, processos, e aí poderemos ter uma presença na economia muito mais efetiva. Tá? Nós estamos no 72º lugar. Então, há um gap muito grande entre o conhecimento e a apropriação desse conhecimento para a geração de riqueza. Tá? Então, nós precisamos pensar nisso. Eu acho que hoje o governo federal ele tem ficado muito preocupado com isso. O próprio governo federal está preparando uma série de medidas nessa direção de incentivo e valorização
do trinômio educação, ciência e tecnologia. No momento em que o nosso país tiver uma política de Estado, eu creio que o governo atual, o governo federal, através, sobretudo, das suas agências CAPES, CNPq, que estão dentro do Ministério da Educação, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que são grandes responsáveis, também a FINEP, são os grandes atores, os grandes agentes desse processo de transformação. Eu acho que o país não vai se desenvolver sem que nós possamos investir em educação, em ciência e tecnologia. E aí, sim, é o que outros países fizeram, aí, exemplo da Coreia e vários outros países que nós podemos citar. Então, eu acho que essa é a saída. E nós estamos vendo uma luz no fim do túnel, na direção de que nós possamos ir e contribuir para que a realidade nacional seja modificada. Não resta dúvida de que a educação é a mola propulsora aí para a melhoria da sociedade e também para a geração de inovação para o bem-estar coletivo. Professor, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, o tempo está acabando. Eu quero pedir para a nossa equipe para colocar o portal da CAPES aqui na tela, para que as pessoas possam acessar o portal e buscar mais informações. Ali tem informações sobre esses editais que o senhor comentou e demais informações aí também sobre as questões de prorrogação, enfim, todas as ações que a CAPES está tomando aí no sentido de manter e retomar a produção científica no Brasil. Muito obrigado pelo seu tempo, professor. Muito obrigado também pela oportunidade e vejam o portal da CAPES, tudo o que acontece na CAPES, os editais, as medidas tomadas, elas são de forma transparente colocadas no nosso portal. E hoje, por exemplo, lançamos um novo edital voltado para a segurança pública e ciência forense, no sentido de contribuir com pesquisas no combate ao crime, na preparação de pessoal altamente qualificado, tanto em nível de mestrado quanto doutorado, para atuar na área da segurança pública. É uma ação do Ministério da Educação, conjuntamente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, a última ação de hoje, publicado hoje, e que está disponível no portal da CAPES. Muito obrigado, então, pela oportunidade, estamos à disposição. Sempre. Obrigado, senhor professor Benedito. Então, fica reforçado aí o convite às pesquisadoras e pesquisadores de todo o país. Acessem o portal, vejam esses novos editais. O professor citou aqui agora notícia quente, uma área nova aí, sendo incentivada aí também pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Eu agradeço a atenção de todos vocês ao programa Cidadania. Se você quiser rever ou compartilhar essa entrevista, acesse o site da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou o nosso canal no YouTube. Aproveite e inscreva-se. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.